Glória ao nome do Eterno. Você pode pegar a sua Bíblia aí nesse momento? Nós vamos fazer uma leitura no livro de Números. Glórias a Deus. Amém? Livro de Números, capítulo de número 31. Nós vamos ler o versículo de número 16. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra hoje é uma jornada no deserto da vida. Diga uma jornada. Diga uma jornada no deserto da vida. Amém? Aí olhe para o irmão que está aí do seu lado, para esse querido irmão, e diga assim: como é que você tem vivido nesse deserto? Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que o Senhor há de abençoar. Então vamos lá, queridos, livro de Números 31, verso de número 16, que diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação dos filhos de Israel. Aleluia? Vamos ler novamente? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Amém, queridos? Então deixa eu conversar com vocês um pouquinho, deixa eu trazer essa palavra, eu queria sua atenção, prometo que vai ser na medida essa palavra, amém? Eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesse momento, para abençoar a sua vida, nesta hora. Eu trouxe uma palavra que o Senhor tem ministrado esses dias ao nosso coração, e principalmente sobre a nossa jornada, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o que nós vamos falar tem muito a ver com isso. Eu vou contextualizar aqui um pouco para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, por que nós lemos esse versículo. E na sequência nós vamos falar um pouquinho de como nós temos vivido na nossa jornada. A nossa vida é uma jornada. Amém? Estamos no caminho, temos as dificuldades da vida, temos os desafios, mas o que faz a diferença é como nós vivemos essa jornada. Quais são as decisões que você está disposto a tomar? Quais são as atitudes que você precisa ter em relação a esta jornada para que você possa ter uma boa jornada nessa vida? Claro que as dificuldades existem, claro que as dificuldades não irão acabar, mas nós podemos viver de uma forma que possamos superá-las, vencê-las e continuar conquistando. Amém? Então, nós temos aqui, queridos, um contexto bem interessante. O livro de Números ele vai falar sobre a jornada do povo. Nós temos desde lá do livro de Êxodo, Levítico e Números, nós temos o povo recebendo instruções de Moisés. Se você que lê a Bíblia, você que já meditou um pouco ou já assistiu até um filme sobre o Pentateuco, sobre a jornada ali no deserto, você vai perceber que Moisés, por muitos momentos, ele estava sempre instruindo o povo, instruindo a nação de Israel. E isso aqui já é um grande conselho para nós. Ninguém vive sem instrução, ninguém vive sem um direcionamento. E viver sem direcionamento, apenas pelo que eu entendo, pelo que eu acho que é certo, a nossa vida ela vai ter muitas dificuldades e vamos ter muitas perdas nessa jornada. Então, lá no livro de Êxodo, por exemplo, nós temos a saída do povo, praticamente lá do Egito, e eles vão pelo deserto nesta grande jornada. E eles recebem muitas instruções. Mas chega um determinado momento dessa jornada que eles param, ou melhor, no decorrer dessa caminhada, eles vão começar a receber várias instruções. Isso praticamente depois que eles saem, vão fazer um certo percurso, vão parar e vão começar só a receber instruções. Praticamente no início do livro na metade, ou melhor dizendo, do livro de Êxodo, praticamente até o final do livro. No livro de Levítico, continua essas instruções ali para os sacerdotes, ali para o povo. E aí, quando chega no livro de Números, aí eles receberam todas aquelas instruções e aí eles começam a caminhar em direção à terra prometida. Então, para fazer algo, precisa ser instruído, eu preciso de informação, eu preciso saber como deve ser feito.
Então eles começam ali no livro de Números já praticamente andando mesmo e enfrentando várias dificuldades. E agora, pasme, o que vai acontecer nesta jornada, nesse caminho? Eles vão começar a não colocar em prática as instruções, porque o nosso desafio está em colocar em prática aquilo que nós sabemos. Eu tenho certeza que muitas coisas nós sabemos do que é para fazer e do que não é para fazer. Entretanto, nos momentos de dificuldades, nós não conseguimos colocar em prática, porque as emoções e os sentimentos, elas são muito decisivas nesse momento. Elas atrapalham muito aquilo que nós sabemos. Você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, não, mas você tem que perdoar. Não, mas eu sei. Mas por que você não perdoa, então? Por que eu tenho que dizer para você que você tem que perdoar, já que você já sabe? É porque a pessoa ela não sabe colocar em prática o perdão. Estou dando só um exemplo, né? E tantas outras coisas assim na nossa jornada, na nossa vida. Então eu digo para você que na nossa jornada, no nosso percurso, nós precisamos de instrução e principalmente como colocar essas instruções em prática na nossa caminhada. Quem está entendendo, diga amém. Então, eles começam nessa jornada, eles continuam, só que eles têm essa dificuldade. E queridos, pasmem uma coisa, né? O povo, eles viram muitas coisas maravilhosas ali no deserto. Apesar de estarem no deserto, eles não deixaram de receber do Senhor a devida instrução. Eles não deixaram de ver os milagres do Senhor. Exemplo, eles viram o mar se abrir. Eles viram, por exemplo, o maná cair do céu. Eles viram a rocha dar água. Então não tinha o porquê eles reclamarem, e muito menos nós hoje, porque que reclamamos muitas vezes. Se você parar para analisar, Deus ele tem provido sim em nossa vida em muitos momentos, mas o nosso desafio está em acreditar em todos os momentos durante esse percurso. Se Deus abençoou uma vez, pode ter certeza que Ele vai abençoar a segunda, Ele vai abençoar a terceira, e Ele vai ser conosco nessa caminhada. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu estou contextualizando aqui para a gente entrar mais no centro aqui da mensagem, né? Então, assim, tudo que nós fazemos, nós precisamos de instrução, precisamos de conhecimento e, principalmente, somos testados nas dificuldades da vida para saber se estamos colocando em prática ou não. Então, as circunstâncias que nós vivemos, elas são a forma como Deus trabalha para saber se estamos colocando em prática ou não. Então, nossos desafios da nossa caminhada estão exatamente nisso, em colocar em prática aquilo que nós já sabemos e receber a instrução daquilo que não sabemos para aprender a colocar em prática. Eu vi uma colocação de um personal que ele falou, olha, as pessoas geralmente me pagam para me dizer para elas o que elas já sabem. Ou seja, às vezes as pessoas querem ter um condicionamento físico melhor, melhorar a saúde, e quando ele ia conversar com essas pessoas, elas já sabiam o que tinham que fazer. Só que a dificuldade é que elas não sabiam colocar em prática, ou tinham dificuldades. Então, elas só me pagam para me falar o que elas já sabem, e eu ensinar elas como colocar em prática. Então, nossa dificuldade está exatamente nessa praticidade. Mas o nosso olhar tem que estar aberto para entender como Deus trabalha no meio das circunstâncias para o nosso aprimoramento. Então, é bem interessante nós percebermos que, dentro desse contexto aqui, como que Deus trabalha. Agora, de forma ainda mais específica, nós temos aqui um evento bem interessante, né? Trazendo de um ponto, levando para o outro, para trazer novamente para o ponto, que eu vou continuar a mensagem. Então, assim, nós estamos aqui diante de uma passagem bem interessante, quando o evento lá de Balaque e Balaão, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele chama Balaão para amaldiçoar, porque Balaque sabia de um princípio importante. Bom, se esse povo tiver uma maldição de Deus, eles não vão avançar e não vão prosperar. E quando ele faz algumas promessas que ele vai pagar ali a maldição que ele vai lançar, Balaão chega para, digamos assim, amaldiçoar o povo, mas ele não consegue. E ele, na verdade, abençoa o povo. Inclusive, sai dos lábios de Balaão a grande promessa do Messias, que viria uma grande estrela, né, que iria brilhar, essa vinha das raízes, né, do povo de Israel. Então, ele é usado um profeta
que foi chamado para amaldiçoar o povo, mas na verdade ele disse que ele não consegue, só abençoa, e ele ainda libera uma grande profecia. Por isso tem um cântico, inclusive judaico, chamado Matovu, que fala quando ele sobe, ele tenta amaldiçoar e não consegue, 3 vezes ele tenta, e Balaque fala, sobe aqui as campinas, vai olhar aqui para você ver Israel, e quando ele olha, ele vê o acampamento maravilhoso de Israel, o povo organizado, porque para vencer tem que se organizar, né, na vida, tem que se organizar em todas as áreas, espiritual, emocional, familiar, então todas as áreas precisam de organização. E ele olha e profetiza, meu Deus, como é linda as tuas moradas, ó Israel. Né? Tem um cântico hebraico antigo chamado Matovu que fala sobre isso. Então ele não consegue, só que aqui que tem uma grande situação. A palavra de Deus diz que o maligno não pode tocar aqueles que servem a Deus. O diabo não pode tocar, mas ele vai usar o quê? Estratégias. E exatamente nesta passagem que Balaão vai ensinar Balaque a trazer algo diante do povo para que o povo possa o quê? Pecar. E o que ele vai acontecer aqui? Ele vai enviar mulheres para o povo que não eram da descendência dos israelitas. E eles passaram o quê? A adorar outros deuses, assim como aconteceu com Salomão. Né? Tem um irmão nosso que sempre brinca que desde o Éden, né, que a mulher está derrubando o homem, né? Claro que ele fala de forma... está brincando, né? Mas a grande verdade é que quando uma mulher, né, ou até um homem, né, eles querem derrubar um ao outro, eles conseguem. Mas quando são de Deus, eles levantam, amém? Quando são homens e mulheres de Deus, eles acabam levantando um ao outro e não derrubando. Só que quando existe um jugo desigual, aí nós temos um problema. E exatamente aqui, queridos, a estratégia que o diabo usa até hoje, minha apóstola, que é o quê? Ele está sempre usando estratégia. Ele não pode amaldiçoar e tocar em nós, mas ele pode jogar situações, circunstâncias para nos tirar da presença de Deus. Então, um problema dentro de casa, um problema na família, um problema no trabalho, um problema na igreja, sempre para nos tirar do foco de Deus, porque uma vez que aceitamos a Deus, estamos fazendo a sua obra, né? Servimos ao Senhor, o Senhor está sempre nos aprimorando. Então, quando um casal, por exemplo, né, eles se unem em matrimônio, ali, através daquele casamento, o processo de Deus continua nesta família. Então, um homem, ele tem a oportunidade de se tornar um homem melhor. E a mulher também, né? A esposa se tornar uma mulher melhor dentro do casamento. Então, eu entendo quando Deus nos chama como pastores, Deus nos chama também para o nosso aprimoramento. Nós passamos a ser pessoas com a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, principalmente porque o pastor lida com uma coisa que ele tem que aprender a lidar, que é com os problemas. O pastor, ele enfrenta problemas e faz parte. E justamente, quando eu aprendo a resolver problemas, eu melhoro a cada dia. Sou mais paciente. Eu sempre digo que uma coisa que o pastor sempre aprende, o líder, é ele lidar com a decepção. Né? Por exemplo, eu conversava com um líder e ele falou que certa vez uma pessoa falou mal dele. Ele ficou ele foi difamado, né, pela essa pessoa. Ele ficou tão triste, mas tão triste, tão magoado, tão ferido, que ele não queria mais servir a Deus. E aí um dia ele me ligou para entregar o ministério. E aí quando ele pensou em entregar, aí Deus bradou no coração dele, ele resistiu. Aí falou assim, como é que o senhor está? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Não, eu só liguei para ver como o senhor estava. Aí depois ele me contou que na verdade ligou para entregar, mas Deus havia falado no coração dele para não fazê-lo. Aí ele pensou, poxa, mas por que eu vou abrir mão por conta de uma situação isolada, abrir mão da obra por conta de coisas isoladas, né? Mas eu quero dizer para você que nós temos que aprender a lidar com as decepções da vida, né? Com as injustiças, inclusive, até porque, querido, a vida, ela é feita também de caos. A vida, esse que é o grande problema. Nós não aprendemos a lidar com o caos da vida, né? Tem um livro muito interessante, Peter Jordan, que ele fala sobre 12 regras para a vida. É um teólogo, ele é cientista da religião, ele é bem assim, bem conhecedor, digamos assim, das ciências humanas, e um filósofo também, e ele faz essa ponte da fé com a ciência e a realidade. E ele fala, olha, quando você nasce, você já nasce através de uma dor. Todos nós que nascemos, alguém sofreu para nós nascermos. Sim ou não? E quem foi? Né? Nossa mamãe. Nossos pais, às vezes, passaram dificuldades financeiras, sustento. Então, assim,
A vida é feita de dificuldades. E é aqui que entra o problema. Nós não sabemos e às vezes não queremos aprender a lidar com as dificuldades. Mas quando você olha a dificuldade e vê que ela é algo que Deus usa para nos aprimorar, você começa a lidar com as dificuldades de uma outra forma. Quem está entendendo? Tranquilo? Então diga assim, isso é importante para mim. Amém? Isso é importante. Se eu não aprendo a... Irmão, isso aqui é um grande segredo nessa noite para a nossa vida. Quando eu aprendo a olhar as dificuldades e saber lidar, não quer dizer que você vai... Quando a Bíblia fala se alegrar no meio das dificuldades, não é ficar fazendo piada das dificuldades. Mas é você saber que apesar das dificuldades, você tem esperança para superá-las e viver tempos melhores. Fazer o que é certo. Porque o que acontece, meu pastor Denildo, no momento das dificuldades, a pessoa já está passando dificuldade. Deus está levando ela para fazer o que é certo e ela só quer fazer o errado. E aí, querido, não tem como dar certo. Vai ficar mais difícil ainda. Né? Irmãos, nós aconselhamos muitas famílias. Eu vejo as dificuldades das famílias. De famílias, de eu sentar com as pessoas, anotar. Eu anoto, pastor. Deus me deu essa estratégia. Eu sento com a pessoa e começo a anotar. A pessoa vai falando a vida, conversa. Eu estou tomando nota, deixa a pessoa falar. Vou só pontuando. Aconselho, eu falo assim, olha aqui, ó. Eu anotei aqui junto com a bispa, aqui, ó. Isso aqui são os pontos que você tem que trabalhar na sua vida. Nessa área, na área emocional, nesse ponto. Deixa os versículos bíblicos. Eu oriento como que tem que ser o dia a dia da pessoa, meu pastor. Aí eu pergunto, eles querem fazer? A maioria não. E aí passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando você olha, a situação está igual ou até pior. Você fez... Ah, não, eu até perdi o papel. A pessoa, ela não... Aí eu falei, ai, fica difícil. Mas aqueles que assim o fazem, ó, estão aí para prosperar e contar testemunho. Então eu vejo essa dificuldade. Então na jornada da nossa vida, nós temos que o quê? Aprender a ser moldados por Deus. Porque quando eu aprendo o segredo de como viver, eu aprendo a prosperar, eu aprendo a avançar. E eu passo a ser um canal de bênção para as pessoas ao meu redor. Então, quando eu sou esse canal de bênção, diga assim, eu passo a ser bênção na vida das pessoas. Porque funcionou com você. Falei, olha, eu passei por isso, irmão, mas olha, faça isso que vai dar certo. E aí você vai ser um canal de bênção. E aí você vai ter prazer de evangelizar. Você vai ter prazer... Pastor, eu quero evangelizar, vamos fazer um sopão, vamos distribuir, vamos aqui no Hospital Delfina, vamos aqui no Delfina. Sabe, olha, nós fizemos evangelismo, o nosso apóstolo estava junto. Foi maravilhoso, irmãos. Irmãos, as pessoas estão sedentas. Ah, pastor, nós estamos com fome. Pastor, ora por mim, eu sou morador de rua. Pastor, eu quero visitar a igreja. Pastor, onde é que é, irmãos? Pelo menos um evangelismo que nós fizemos. Só comigo, 3 famílias eu visitar a igreja. Pastor, ninguém faz isso por aqui, irmão. Lá no sinal pulando, Jesus é bom, Jesus te ama. Panfletando, irmãos, que coisa maravilhosa, isso é muito lindo. Porque eu sei o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E a maior prova é eu que estou pulando ali, alegre, sabendo. E não é religiosidade. Porque a religiosidade, ela até te motiva por um tempo. Mas aí, o pavio é curto. Mas quando você sabe a mudança que Jesus fez, aquilo te renova. Né? Eu parava no carro e falava, olha assim, ó, a palavra de Deus diz o seguinte aqui, ó, para onde vai a sua alma após a morte? Você já pensou sobre isso? Tem uns versículos, medite. Aí falou assim, pastor, de onde vocês são? Nós somos da Missão Apostólica Sem Fronteiras. Aonde é que é? Olha, aqui, você entrando aqui no Passarinho, ali no Terra Nova. Aí ela, tá bom então, qualquer dia eu apareço por lá, nos carros, assim, tá aqui o QR Code, você vai escanear. Irmãos, os jovens fazendo, sabe, a igreja toda se mobilizando. E quando nós fazemos isso, eu que sou uma pessoa restaurada, eu vou gerar uma família restaurada, gera, irmãos, uma igreja restaurada. Uma igreja restaurada, ela vai gerar um bairro restaurado. E um bairro restaurado vai gerar outras áreas da cidade restauradas, depois uma cidade, e assim que tudo acontece. Porque nós passamos a ser movidos por princípios, entendendo como é que é a pegada da vida. Né? Por exemplo, para quem estuda, né, está fazendo algum tipo de preparatório, às vezes você tem dificuldade para entender uma matéria, você lê, você tenta estudar. Mas depois de tanto você insistir, não, eu preciso aprender, a questão chega, você fala, poxa, isso aqui é tão tranquilo de fazer, peguei a manha.
Poxa, legal, vamos fazer uma associação lógica, como fazer resolver uma tabela verdade, né? E aí você vai desenrolando ali o manto, né? Você monta a tabela e você, poxa, como isso aqui é legal. Então, onde que eu quero chegar com essa palavra, queridos? É o seguinte, nós estamos numa grande jornada, né? Numa grande jornada, nós estamos numa grande caminhada por conquistas, para avançar na nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui, irmãos, que são casados, que estão orando por um casamento, ou que estão namorando, enfim, ou pensam em casar, eu tenho certeza que você pensa em ser uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. Tem alguém que que pensa assim, não, eu quero casar porque eu quero ser o maior derrotado, eu não quero que nada dê certo. É assim que vocês pensam? Não, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, nós queremos avançar, queremos fazer a diferença. Você quer chegar em casa, você ter um local que tenha paz, sim ou não? Esses dias, temos muitas crianças lá na igreja também, né? E nós temos a salinha das crianças. E, irmãos, tem criança de todo jeito, irmãos. Criança com hiperatividade, crianças, com déficit de atenção, com tudo que você possa imaginar. E até para isso você tem que ter conhecimento para você lidar, para instruir. Às vezes os pais estão lidando com uma criança que talvez ela tenha algo e ele não sabe lidar. E até isso nós precisamos, minha pastora, né, assim fazer. Então nós temos que pesquisar, olha, dá uma olhadinha com carinho nessa área aqui para o seu filho e tal, com aquele carinho, e tem sido bênção. Olha, pastor, pesquisei, agora eu estou lidando assim mais com meu filho, está dando certo. Então até nisso, irmão, nós precisamos de instrução. Nós temos um seminário de homens que é sensacional, irmãos. O homem quer ser próspero, ele precisa passar por esse seminário com a gente. Homem de honra, né? Mas o nome do seminário é chamado Paz no Lar. A bispa tem que é feito só para mulheres, irmãos. A mulher que é uma mulher assim, virtuosa, passe por esse seminário. E o homem quer prosperar, quer avançar, quer ser um homem maravilhoso assim na presença de Deus, na sua família, passe por isso. E nós falamos muitos princípios ali, e um deles, irmãos, é que o homem ele seja um homem de oração. Um homem de oração, que ele invista tempo de oração, de busca pela presença de Deus, sabe? E Deus abre as portas. Vou dar um segredo para vocês que eu aprendi também no nosso seminário, e nós ensinamos isso. O homem, ele quer ver a bênção do Senhor quando ele pensa primeiro na esposa. E já fazia uns meses, eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu preciso comprar um notebook para minha esposa, ela precisa fazer as coisas dela, né? E eu querendo comprar um computador, e eu falei, e agora que eu não tenho recurso? Aí eu orando, irmãos, para, assim, a bênção de Deus, como é que é, né? Fui abençoado com o telefone, aí, né, fui honrado, né, abençoado com o telefone, eu falei, então vou vender o meu, e aí eu também queria abençoar ela com o telefone, eu também vou abençoar ela com o telefone também. Aí eu vendi o meu telefone, vendi o dela, comprei um para ela, falei, agora e o notebook? Aí hoje lá na nossa reunião, irmão, fui honrado, praticamente dá para comprar o notebook. Eu estava tanto querendo comprar para a esposa. Eu falei, meu Deus, é Jeová na terra, bradando. Então, quando o homem ele pensa em honrar, né, a sua família, Deus ele vai abençoando. Né? Deus vai abrindo as portas. Porque antes não, irmãos, querendo ou não, o homem ele acaba pensando nele, é ou não é? Mesmo que ele não pense de forma assim, tão egoístamente, mas às vezes ele não consegue ter aquela sensibilidade em relação à sua esposa. E quando ele põe ela, sabe, não é idolatrar a esposa, não. É querer agradá-la, né? E tudo dá certo, irmãos. Tudo dá certo, tudo... Irmãos, eu falei, Senhor, eu quero discípulos assim que sejam, né, parecidos com a gente mesmo, e principalmente com o Senhor, porque, irmãos, tem muitos casamentos para fazer lá na igreja, né? Tem irmãs que estão orando, esperando um varão valoroso. Eu falei, Senhor, manda um varão valoroso para a igreja mesmo. Ou melhor, transforma os valorosos aqui dentro da congregação. Pelas minhas contas, tem uns 3 casamentos para fazer. E nós estamos orando, né, para que Deus levante lá na congregação homens de honra, ou envie, né? Ou envie. E tem uns varões também lá que estão querendo casar, né? E eu falei, Senhor, levanta aqui as varoas, envia varoas aqui. Mas eu sempre falo para eles assim, olha, nada daquele negócio, não, eu vou buscar no mundo e eu converto. Não, aí não dá certo. Sabe por quê? Porque ele vai te converter para o mundo ou ela vai te converter para o mundo. Não dá certo. Tem que ser de Deus, tem que esperar, tem que ter paciência.
Porque quando a bênção vem, aí, irmãos, é top. Né? E outra coisa, o princípio do casamento, né? Bom, para concluir essa palavra aqui, ó. E aqui já é a conclusão mesmo, né? Porque falei que a palavra ia ser na medida que nós vamos orar por vocês depois. Amém? É assim, o livro de Números, ele fala sobre essa grande jornada do povo, né, no deserto. Deuteronômio é tão importante, meu pastor, Deuteronômio. Olha o mistério. Quando termina o livro de Números, começa Deuteronômio, Moisés para o povo por vários dias e ele começa a trazer as mesmas instruções que foram ditas em Êxodo, Levítico e Números. Só que ele dá um aprimoramento naquilo que ele explica. E cada palestra de Moisés é pelo menos 30 horas que ele fala incansavelmente, diz a tradição. Então, para você ver como é importante você caminhar e instruir. Caminhar e instruir. A nossa educação, minha apóstola, ela tem um erro gravíssimo. Eu estava estagiando lá no Zulmira Bittencourt, lá no São Jorge. Eu conversei com vários alunos da sala. Eu falei bem assim, quando você sai da sala de aula, o que você faz quando você chega em casa? Ele fala assim, eu vou merendar, vou jogar videogame, aí eu janto, escovo o dente e vou dormir e venho no outro dia para a aula. Eu falei, mas você não pega no seu caderno, você não revisa o que você estudou? Revisar, o que é isso? Eles não têm isso. Por que a educação na Finlândia, minha apóstola, é uma das melhores no mundo? Porque os alunos, eles estudam pela manhã, e quando chega a tarde, eles revisam tudo aquilo que eles leram. Eu tenho um hábito lá em casa, eu não empresto meus livros. É assim, a pessoa pode chorar assim, é muito difícil de emprestar. Porque eu reviso muito, porque nós esquecemos. Nós esquecemos muito. Então, o que você leu, você precisa pegar para revisar. Isso tem que ser uma constante em nossa vida. Porque é plantado um vírus que diz assim, tu já leu, joga o livro, esconde o livro, não precisa mais. Muito pelo contrário. É cientificamente comprovado. Se você lê hoje... Nós lemos esse versículo aqui, faça um teste. Não pegue na Bíblia mais hoje, mas amanhã de manhã, tente lembrar do versículo que eu falei e memorizar o versículo que eu falei, ver se você consegue. A maioria não vai conseguir. Talvez alguém lembre um pouco, acho que número 31, alguma coisa. Mas você talvez não lembre do versículo todo que nós lemos. Porque existe um coeficiente de esquecimento. Nós esquecemos. E você precisa saber que isso é uma realidade. E Moisés já sabia isso há 4.000 anos atrás. Ele chega em Deuteronômio, vou explicar. Ele começa a revisar. Então, onde é que eu quero chegar? Para a gente concluir essa palavra. O povo, eles viram muitas coisas ali no deserto, eles viram muitas maravilhas ali do Senhor, mas eu pergunto para você, o problema do povo era o deserto? Na sua opinião, era o deserto? Não, apóstolo, é porque estavam no deserto, apóstolo. O senhor não sabe, o senhor nunca esteve no deserto, apóstolo. O problema era o deserto, apóstolo. Se não fosse o deserto, ele estava tudo bem. O problema era o deserto? Não era, irmãos. O problema era Deus? Não era. O problema era Moisés, Arão, que estava conduzindo o povo, Caleb ali, que eram homens de fé que estavam ali. Era eles o problema? O problema era a lei de Deus? E se era a lei que ia livrar eles, irmãos, o problema era a lei. Então eu pergunto para você, quem era o problema no deserto? O povo. E nessa jornada, quem é o problema nessa jornada da vida? Onde que está sentado esse que é o problema da jornada da vida? Onde que está sentado? Quem é essa pessoa? Se você apontar que é a esposa, o filho, Jeová vai te pegar. Não é. Não, literalmente não é. O problema somos nós. Mas quando eu digo que o problema era o povo, não é para você dizer, o povo é rebelde, o povo é isso e aquilo. Não. Nós somos o reflexo de Israel hoje. Então eu quero dizer para você, quando você se abre para receber as instruções de Deus, para colocar em prática, para obedecer, para servir, para se alegrar, para buscar em Deus, a sua vida ela vai melhorar. Você vai prosperar, você vai fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O problema não vai ser o pastor, o problema não vai ser a igreja, não vai ser o espaço. Eu sou a diferença. Se tinha alguém no deserto, irmãos, que tinha todos os motivos para desistir e não desistiu, quem era? Moisés.
Coitado do Moisés, de tanto o povo perturbar ele, irmãos, ele perdeu a bênção de entrar na terra. Porque ele foi receber a instrução do Senhor, e Deus falou assim, fala para a rocha que vai dar água. Aí o povo, aí ele pegou e bateu na rocha 2 vezes. A água saiu. Deus honrou ainda Moisés. Só que o que aconteceu, o povo não sabia o que aconteceu. Mas Deus sabia o negócio dele com Moisés. E falei, Moisés, vem cá. Eu fui glorificado porque a água saiu da rocha. Mas eu não mandei você bater na rocha. Eu mandei você falar. Sabe por quê, irmãos? O grande segredo no deserto... Agora, eu falei qual era o problema. Agora eu vou te falar qual é o grande segredo do deserto. Sabe qual é o grande segredo do deserto? É Deus. Quando eu tenho Deus no meu coração, irmãos, não é a terra, não é o local, é a bênção de Deus que vai comigo. E é esse nível de bênção que eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida hoje. Não importa o deserto que você esteja vivendo, a dificuldade, o teu segredo é Deus. Onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai ser contigo, as portas vão ser abertas e você vai prosperar. Esse lugar vai avançar, a sua família vai ser uma bênção. Deus vai dar estratégias para você em todos os momentos. Vai dar domínio próprio, Deus vai dar sabedoria e tudo vai dar certo para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra? Aplauda o Senhor com alegria, porque o Eterno é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Vamos então nesse momento orar.